Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre a cantora Katy Perry, uma das maiores cantoras pop que nós temos aí no mundo. Algumas pessoas pediram para que eu fizesse alguns vídeos falando de outros artistas que têm simbologias estranhas em suas músicas, e a Katy Perry não está longe disso, tá? Em algumas músicas que ela canta por aí, tem sim algumas simbologias ocultistas, e eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, tá? Um fato interessante é que muitos cantores que são famosos passaram pela igreja de algum modo. Alguns tiveram oportunidade, começaram a ganhar sucesso e depois saíram da igreja para seguir a sua própria carreira. E não foi diferente da cantora Katy Perry. Uma coisa que me chamou a atenção na história dessa cantora é a apostasia dela. E eu quero explicar sobre todas essas coisas neste vídeo. E eu vou explicar de uma forma cronológica, tá? Desde a sua infância até o seu auge, ou seja, quando ela começou a ganhar relevância no meio musical. E se prepare, tá? Tem coisas novas aqui neste vídeo sobre a vida da Katy Perry. E para falar sobre esse assunto tão delicado, eu trouxe aqui como base um livro muito conhecido, tá? Eu acho que é um dos mais conhecidos. É um livro antigo, mas fala de muitas coisas sobre o meio musical. Principalmente essa galera aí do pop, do rock, tá? Se chama A História Oculta da Música, é do Luiz Antônio Munhoz. Esse livro traz algumas informações que são primordiais para nós entendermos sobre como que o ocultismo funciona na música pop, rock ou outra vertente musical. Então, no decorrer do vídeo, eu vou falar sobre a Katy Perry e, ao mesmo tempo, eu vou falar também sobre algumas coisas que estão escritas neste livro, tá? Que mostram exatamente como que o ocultismo é usado no meio musical. Então, preste bem atenção em tudo que eu vou falar no decorrer deste vídeo. Será essencial para você entender por que a Katy Perry usa tantos símbolos estranhos durante os seus shows. Para começar, vamos falar sobre a história da cantora Katy Perry. Ela sempre foi uma mulher religiosa. Ela cresceu em um lar cristão. Inclusive, tanto o pai como a mãe dela ainda são pessoas cristãs. Mesmo a sua filha se desviando do caminho do Senhor, os seus pais continuaram crendo em Deus. Apenas a Katy Perry que se desviou mesmo, tá? Um fato interessante é o seguinte, a Katy Perry, ela ia na EBD, ela cantava na igreja, só que ela não se sentia muito bem na igreja. E depois, com o tempo, ela foi automaticamente desviando, né, a sua fé e seguindo caminhos estranhos. Inclusive, ela disse que cantou algumas músicas na igreja e não deu muito certo. Porém, quando ela saiu da igreja e começou a cantar músicas seculares, opa, aí começou a dar certo. E então, ela iniciou a sua carreira criando músicas autorais. Um fato curioso que eu não esperava é que, ao pesquisar sobre a vida da Katy Perry e da sua mãe, a mãe dela participou de um programa. E quando eu pesquisei sobre a vida da mãe dela, a mãe dela parece que não tem uma ligação muito íntima com a sua filha. Parece que não tem uma ligação muito próxima. Depois que a Katy Perry se desviou ali da igreja e tudo mais, parece que houve uma frustração muito grande dos seus pais. E isso é natural. Porém, em uma entrevista que a mãe dela deu a uma TV americana, ela disse que a sua filha é uma serva de Satanás, um agente de Satanás no mundo. Já pensou você ouvir isso de sua mãe? Foi exatamente isso que a mãe da Katy Perry falou sobre ela. Então, isso é para vocês verem, né? Se uma mãe disse isso da própria filha, algo bom a filha não fez, ou não está fazendo. Agora, o pai da Katy Perry apoia ela em muitos trabalhos, inclusive até mesmo em seus shows seculares. Então parece que a mãe da Katy Perry é um pouco antagônica quanto às ideias de sua filha. Agora, o pai suaviza um pouco mais. Porém, isso é muito estranho, né? A mãe dizer que a própria filha é endemoniada. Gente, depois eu posso até deixar o link aqui. Na verdade, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde ela fala sobre a espiritualidade de sua filha, dizendo que ela está endemoniada. Gente, se é a mãe dela que está dizendo isso, então coisa boa que a Katy Perry não fez no decorrer da sua história, né? Ou carreira. Mas vamos lá. Aqui fala um pouco sobre a história da Katy Perry, né? A Katy Perry foi criada em berço evangélico e antes de chegar a seguir a sua carreira pop, ela lançou um álbum gospel em 2001.
Mas ela não teve sucesso. Foi aí, como eu disse anteriormente, né, que ela foi morar em Hollywood aos 17 anos de idade e assinou com uma gravadora secular. Ou seja, ela gravou ali, né, um CD gospel e não deu muito certo. Aí ela mudou para Hollywood, que é, né, o grande ápice ali dos famosos, e ela começou então a ganhar relevância. Gente, quando você vai para Hollywood, você encontra ali produtores musicais, empresários. É ali que você tem a sua grande chance. E ela não perdeu essa chance. Foi daí em diante que ela começou a ganhar relevância. Logo cedo, tá? Logo cedo. Agora imagina a cena. Ela chega em Hollywood, ela começa a cantar algumas músicas e de repente uma gravadora muito famosa, inclusive uma das mais famosas dos Estados Unidos, chama ela para fazer um contrato. Essa gravadora se chama Capitol Records, que é uma gravadora muito famosa em Hollywood. Agora imagina só a cabeça dessa garota. Ela recebendo ali um contrato de milhões, né, um contrato ali secular. Imagina o coração dela palpitando, ela lembrando do momento dela na igreja e de repente tudo muda. Depois que ela assina aquele contrato, a vida dela começa a ser diferente. Então, a Capitol Records foi tipo o auge da vida dela. Inclusive, até hoje, se eu não me engano, ela continua na mesma gravadora. Parece que quer romper por causa de algumas divergências, né, de contrato, na questão de ganhar em cima de alguma música. Parece que eles estão cobrando um valor muito acima do que foi combinado. Tá tendo uma grande discussão lá, tá bom? E se vocês verem aí, a Capitol Records, né, é de 1942. É uma gravadora muito antiga. Eu vou mostrar aqui alguns cantores que têm vínculo com essa gravadora, tá? Então, depois que a Katy Perry assinou o contrato com essa gravadora, olha só, gente, o ápice dela, né, foi exatamente aí. O auge dela foi neste momento, quando ela assinou com a Capitol Records. Eu não lembro quando que ela assinou, mas eu sei que quando ela começou a cantar músicas seculares, juntamente com a parceria da Capitol Records, gente, o negócio estourou. Estourou. Depois eu vou falar um pouco sobre as músicas que fizeram sucesso dela, tá bom? Esses são alguns cantores, tá? Que fazem parte da Capitol Records. Nós temos aí a banda Pink Floyd, que é uma das bandas mais conhecidas no mundo inteiro, fez um grande sucesso. E nós temos aqui uma imagem muito significante, que é a figura do John Lennon, tá? Que participou dos Beatles. Ele era um dos integrantes dos Beatles. O interessante é que ele disse que os Beatles ficaria muito mais famoso do que, né, Jesus Cristo. Isso daí deu um BO, gente. Algumas pessoas disseram, não, é por isso que John Lennon faleceu, aconteceu aquela tragédia, porque ele desafiou a Jesus e tudo mais, né? Aí teve várias teorias. Então, esses dois cantores aqui, na verdade, né, o John Lennon, que era o Beatles e tudo mais, e o Pink Floyd, eles tinham parceria com a Capitol Records, tá? Então é pra vocês verem a potência, pra vocês verem o poder que tem a Capitol Records. É por isso que Katy Perry ganhou tanto sucesso. Independentemente do artista, se você fechar um contrato com uma gravadora muito famosa, você também vai ficar famoso. Eles vão te ajudar de alguma maneira, tá? Então, aqui são algumas bandas que fecharam com a Capitol Records, mas vamos lá. Agora, nós temos aqui uma cena emblemática, né? Nós temos a Miley Cyrus, que é uma cantora pop, e a própria Katy Perry. Essa foto aqui, gente, é muito complicada porque faz parte de uma música da cantora Katy Perry. Tem uma música dela que fez sucesso, foi uma das primeiras, I Kissed a Girl, ou seja, Eu Beijei uma Garota. E essa música foi feita em homenagem a Miley Cyrus, tá? Porque eu vi uma reportagem que a Katy Perry beijou na boca a cantora Miley Cyrus. E o interessante é que depois disso daí, ela começou a expor abertamente a sua sexualidade, ou seja, a Katy Perry. Então, imagina só, uma cantora que saiu da igreja, que teve no começo um relacionamento com um rapaz da igreja, depois se separou e tudo mais, e depois de um tempo que começou a ganhar fama, se tornou lésbica. Então, olha só a trajetória dela. Aos poucos, até mesmo a sua forma ideológica sobre sexualidade foi mudando. É o que eu falo, gente. Quando você começa a participar de uma gravadora muito grande,
você começa a ir em festas com pessoas influentes, a sua cabeça começa a mudar também. E não foi diferente com a cantora Katy Perry. Mesmo vivendo debaixo de um lar religioso, onde seus pais ensinavam o caminho do Senhor, gente, infelizmente, o pecado está em nosso coração. Então, a qualquer momento, nós podemos desviar e fazer aquilo que o nosso coração quer. E não foi diferente com a cantora Katy Perry. E essa música estourou. Olha só, a música que estourou da Katy Perry foi uma música falando sobre lésbicas. Olha só que interessante, né? Então, quando ela começou cantando para Jesus, não deu muito sucesso. Porque até então, gente, quando nós estamos na igreja louvando a Deus, nós não estamos ali interessados em ficar famosos. Nós estamos adorando a Deus. Mas quando o seu coração se inclina para a fama, você acaba criando um bezerro de ouro, ou seja, a fama, o sucesso e tudo mais. E foi isso que a Katy Perry acabou caindo, nessa idolatria de ter sucesso, ganhar relevância e tudo mais. Tá? Então essa cena aqui é muito emblemática, que tem muito a ver com a música dela que fez muito sucesso. Eu acho que vocês já ouviram em algum lugar, tá? Eu não vou passar aqui a música, senão vai dar direitos autorais. E aqui fala um pouco sobre essa música, né? A Katy Perry chegou ao sucesso em 2008. Então perceba, em 2001 ela lançou, gente, um álbum gospel e não fez sucesso em 2001. Depois de 7 anos, ela conseguiu a sua fama. Aí, o que aconteceu, né? Katy Perry chegou ao sucesso em 2008 com a música I Kiss Your Girl. Eu beijei uma garota. A letra fala de um relacionamento lésbico, o que levou Katy a ficar brigada com seus pais por um longo período, pois contrariava os princípios em que foi criada. E eu já expliquei sobre isso, porque os seus pais são evangélicos. A sua mãe é pastora e seu pai é pastor. Então, gente, nesse caso aqui da cantora Katy Perry, é muito natural os seus pais rejeitarem as suas composições. Por quê? Porque são contra as ideias teológicas que nós cremos. Por exemplo, a união entre pessoas do mesmo sexo não é permitido diante da Bíblia. Mas a Katy Perry foi por esse caminho. Então, é muito natural seus pais rejeitarem as suas composições, tá bom? Aí nós chegamos no ápice, tá? Ali, mais ou menos, entre os anos de 2014 e 2016, a coisa ficou feia. Ela saiu da igreja depois de muitos anos e ela se assumiu lésbica. Isso daqui é uma coisa que eu não consigo entender. Não consigo mesmo, tá? Essas pessoas saem da igreja, elas começam ali, né? Jesus dá a oportunidade para elas. Não é o pastor, é Jesus. Porque é a igreja de Jesus. Depois elas cospem no prato e saem por aí vomitando uma falsa teologia e dizendo, por exemplo, que a igreja não ajudou elas e tudo mais. Gente, isso é uma mentira. A igreja não tem a missão de levar ninguém ao sucesso. O papel da igreja é anunciar o Cristo crucificado, mas que foi ressuscitado. A missão da igreja é proclamar que Jesus Cristo ainda salva, liberta e traz vida em abundância. Agora, é muito fácil cuspir no prato depois que você já ganhou relevância, que você ficou famosa, né, no meio secular. Aqui nós podemos ver a Katy Perry, tá? Ela está com uma bandeira LGBT e ela está vestindo roupas coloridas, tá? Isso aqui foi um show que ela fez nos Estados Unidos, onde ela anunciou publicamente que era lésbica. Então, gente, aqui nós podemos ver a apostasia dessa cantora. Preste atenção, você que gosta de ouvir músicas seculares, você tem filtrado o que você ouve? Você conhece a história das cantoras e cantores? Porque a Katy Perry, todas as músicas que ela faz por aí tem algum tipo de viés ideológico ou até mesmo alguma apologia aos deuses pagãos. E eu vou explicar daqui a pouco sobre isso, tá? Então, depois desse episódio que ela anunciou em um show que era lésbica, as suas músicas começaram a ter muito mais ideologias, tá bom? Um fato interessante é o seguinte, ela deu uma declaração em um portal de notícias norte-americano que falava exatamente sobre como era a vida da Katy Perry. E falando sobre a sua vida, né, no decorrer ali da sua história, da igreja até o sucesso do mundo secular, ela diz o seguinte: eu vim de uma criação muito protegida, ou seja, de seus pais, onde não era bom ser amiga de alguém daquela comunidade. E agora essa é a minha comunidade. Gente,
ela está falando aqui do movimento LGBTQIA+, tá? A comunidade que ela está falando aqui é a comunidade lésbica, gay, do movimento LGBTQIA+, tá bom? Então, ela deu uma entrevista falando sobre esse movimento. Ela, por exemplo, tinha uma ideia cristã sobre a sua vida. Só que com o tempo ela mudou completamente. E ela entrou nessa onda de ser apoiadora do movimento LGBTQIA+. E um fato interessante é o seguinte, depois que ela entrou nessa comunidade, né, ela começou também a mostrar o seu corpo de uma forma um pouco mais explícita. E você pode perceber, a maioria dos seus clipes tem alguma coisa envolvendo a sua sensualidade. Ou seja, pouca roupa e música com apologia a ideologias estranhas ou até mesmo referindo-se a deuses pagãos. Então perceba, nessa imagem aqui, nós temos aí Katy Perry e suas dançarinas usando roupas curtas. Então, pode perceber, os clipes da Katy Perry são assim, pouca roupa e músicas com letras repetitivas e com nuances ali que você pode perceber atribuindo a sexualidade. Perceba isso, perceba isso. Tá? Então se tornou muito mais comum depois ela começar a gravar músicas mostrando o seu corpo. E isso daí é um grande problema, porque ela começou a cair naquela ideia feminista. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Ninguém pode opinar sobre aquilo que eu visto. E ela já disse claramente que apoia a comunidade LGBTQIA+, e ela é a favor sim do movimento feminista. Então, gente, o que esperar de uma feminista e de uma pessoa que apoia o movimento LGBTQIA+. Simples, sensualidade, ela apoia algumas coisas que são contrárias à fé cristã. É por isso que a mãe dela tem razão ao dizer que ela está endemoniada. Gente, perceba, uma pessoa que saiu da igreja, apostatou completamente da fé, apoia algumas ideologias que são contrárias à Bíblia, e ainda por cima expõe o seu corpo em seus shows, será que a garota está em santidade ou está endemoniada? Muito fácil de responder essa pergunta, né? E a mãe dela tem razão. Então tome cuidado quando você estiver ouvindo alguma música secular e você simplesmente acha que aquela música é linda porque não tem nenhuma história por detrás. Cuidado. Toda música tem uma história por detrás. Seja um testemunho de vida ou até mesmo algum acontecimento. Por exemplo, a música que ela lançou, I Kissed Girl, tem uma história por detrás, ou seja, ela beijou uma garota ali, gostou e fez aquela música. Aí muitos dizem que foi a Miley Cyrus, tá? Então, toda música secular tem uma história. Nesse livro aí que eu apresentei no começo do vídeo, fala exatamente sobre isso. Como que algumas músicas têm algumas nuances que a gente não percebe. Mas por detrás das composições tem sempre algum ocultismo ou simbologia, tá? Porque falar abertamente, gente, não faz sucesso. Então você tem que falar de uma forma oculta sobre algum assunto. Então, por exemplo, ela fala, eu beijei uma garota. Tudo bem, mas ela não cita a garota. Então tem uma história por detrás. Então é melhor censurar o nome da pessoa e apenas narrar uma história e trazer essa história em forma de música. E daí as pessoas vão começar a se identificar. Pode perceber, muitas pessoas que vão até o show da Katy Perry são homossexuais, são lésbicas. Por quê? Essas pessoas gostam de ouvir a Katy Perry porque ela tem uma ideia muito pra frente, né? Como dizem por aí. Eu assisti a alguns videoclipes da Katy Perry e eu percebi muitas simbologias ligadas ao Antigo Egito. Um fato interessante é que se vocês olharem a história do Egito Antigo, vocês vão ver muitas, repito, muitas simbologias a vários deuses, tá? E não é diferente da Katy Perry quando ela faz os seus clipes, ou até mesmo em muitas apresentações. E se vocês observarem nesse videoclipe dela, tem algumas simbologias muito claras ali, né? Atrás, você pode ver uma parede com várias imagens. O que acontece? No Antigo Egito, como que você contava a história de um deus ou até mesmo do faraó daquela época? Fazendo imagens e criando simbologias nas paredes. Então, perceba, quando um faraó era enterrado, na verdade mumificado, o que acontecia? Eles escreviam ali a história do faraó nas paredes. Isso era feito de duas maneiras. Eles escreviam
literalmente escreviam, tá? E no decorrer da escrita, eles colocavam essa história também em forma de imagens. E se vocês prestarem atenção, essa ideia de imagens para os egípcios era muito comum. Eles não tinham essa ideia de, olha só, não farás para ti nenhuma imagem ou escultura. Não, eles não eram hebreus, eles eram egípcios. Era uma ideia muito pagã sobre, por exemplo, como que eles iriam viver depois da vida. Recentemente, no Vale dos Reis, que é um lugar muito conhecido lá no Egito, encontraram várias tumbas de faraós famosos. Por exemplo, Tutankhamon, Ramsés I, Ramsés II. Muitos arqueólogos nesse Vale dos Reis, eles estão atrás de outros faraós que são famosos, que existem histórias sobre eles, mas ainda não acharam a múmia. Ou seja, o corpo deles. E um fato interessante é que a todo momento, em todos os seus clipes, em todos os shows, ela faz alguma alusão ao antigo Egito. E se vocês olharem aqui a imagem da cantora Katy Perry, você pode ver muitas coisas aí, muitas simbologias. Atrás nós temos a história ali da mitologia egípcia. Você pode ver na cabeça dela uma naja. Então tudo isso vem das histórias egípcias. Então ela é fascinada pelo paganismo do Egito. E gente, se vocês perceberem, a Katy Perry, ela tem sim uma ligação ocultista. E eu vou explicar por quê. E agora eu vou explicar por que ela tem ligação com o ocultismo segundo o livro que eu li, tá? É claro que o livro não cita a Katy Perry, mas o livro traz alguns exemplos para nós identificarmos quais são as pessoas que fazem simbologias ou não, tá? E a Katy Perry, ela faz várias simbologias. Isso daqui é o olho de Horus. E olha só ali ao lado, né, a figura que eu coloquei pra vocês da Katy Perry, que bem no meio da testa dela tem o olho de Horus. E ela está com a língua pra fora. A língua pra fora já é uma ideia de Shiva, tá? Uma deusa indiana. Então, gente, tudo isso aqui faz sentido. Tá? Então ela faz apologia, ou né, ela faz alusão ao hinduísmo e ao mesmo tempo à mitologia egípcia. E por incrível que pareça, o olho de Horus tem um significado muito grande para esses artistas. Inclusive a Beyoncé faz esse símbolo, né? Aqui, né, no olho. A Beyoncé, a Lady Gaga também, a Katy Perry também. Então, esses cantores famosos, eu não sei por qual motivo, eles ficam tão fissurados pelo olho de Horus. Nós, como cristãos, sabemos muito bem que isso daqui pra nós não tem validade nenhuma, né? Não vale de nada, não traz poder, nada. Pra mim isso aqui é misticismo. Mas eu vou explicar, tá bom? O olho de Horus no Antigo Egito era muito importante não somente para os faraós, mas também para a civilização daquela época. Era o panteão egípcio mais reconhecido na época dos grandes faraós. Ele era, na verdade, venerado como se fosse um deus do céu, substituindo o deus que nós conhecemos. Então, eles adoravam um deus que tinha no céu. E esse deus que tinha no céu era o deus Horus, tá? E ele tinha ali algumas coisas, ou seja, o que ele fazia? O que esse deus fornecia aos faraós? Fornecia, por exemplo, vitória na guerra e também proteção. Toda mitologia tem uma história que não se encaixa muito bem, né? A história de Horus não é diferente. Horus, ele era conhecido como filho de Ísis e de Osíris. Aí, de acordo com a mitologia egípcia, inclusive tem gente que acredita até hoje, né? Osíris, rei do Egito, ele foi assassinado por seu irmão Sete, que queria usurpar o trono. Ísis, esposa de Osíris, conseguiu reviver seu marido de uma forma, assim, temporal. Aí, o que aconteceu? Ele conseguiu alguns poderes mágicos e concebeu Horus. Após o nascimento de Horus, Ísis o escondeu nos pântanos do delta do Nilo para protegê-lo de Sete. Então, toda a história desse deus tem começo no próprio Egito. Então, é um deus terreno. E eles acreditavam nessa história. Gente, toda a história mitológica é sempre assim. Começa sem nexo e finaliza sem nexo. Não tem sentido. Lembrando que na mitologia, às vezes, um deus tem vários nomes. Então, o deus Horus, ele é conhecido também como o deus Ra. Então, gente, é uma mistura muito louca. E a Katy Perry acredita nessas coisas. Em vez de acreditar no Cristo que morreu por nós, não. Ela acredita em uma tradição mitológica onde
existe um homem que tem metade do seu corpo humano e a cabeça de animal. Então, gente, é muito estranho crer nessas histórias e dizer que realmente o olho de Horus tem poder. É uma ideia mitológica. Então, eu acho que ela usa essas simbologias muito mais como uma forma de bem-estar do que crença mesmo. Então tem pessoas, né, que vão assistir os shows aí da Katy Perry e elas acham realmente que não tem nenhuma simbologia por detrás de suas apresentações ou até mesmo de suas músicas. Assim como a Madonna, como eu fiz um vídeo aqui falando sobre ela. Gente, a Madonna odeia os católicos. Ela odeia os evangélicos. Então tudo que ela usa em seus clipes, né, as cruzes, os castiçais e tudo mais, é uma forma de zombar da nossa fé. E não uma forma de dizer, olha, eu sou evangélica e amo a Deus. Longe disso. E não é diferente da Katy Perry. Parece que é uma afronta, né, contra os seus pais. E por fim, vamos falar sobre o comportamento da Katy Perry. O que a Bíblia nos diz sobre as suas apresentações e sobre suas ideologias. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre a erotização do corpo, que é exatamente o que ela faz. É só você assistir os videoclipes dela. Vamos ler o texto bíblico, né? Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, e daí nós podemos incluir também, né, o ocultismo, que é o que ela faz, e também ela é uma idólatra e pagã. Os que cometem imoralidades sexuais, e ela faz isso também, tá? Porque há um tempo ela tinha um relacionamento aberto com um rapaz aí, então podia fazer tudo, orgia, isso, aquilo, e pra ela tava tudo ok. Então, essa aqui é a cantora que alguns de vocês seguem por aí. Eu não sei se um cristão pode seguir a Katy Perry, a Madonna, a Anitta ou Pablo Vittar. Eu acho muito estranho. Se você faz isso, eu espero que você se converta o mais rápido possível, tá? Aí fala, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Então, dentro desse parâmetro bíblico, nós temos aqui a feitiçaria, né? A idolatria e também a imoralidade sexual. Esses aspectos aqui que a Bíblia nos traz, a Katy Perry pratica todos eles. Então, essa é a cantora que muitos jovens por aí estão se espelhando. E isso é um problema. É um grande problema, tá? Então tome cuidado, tá bom? Para que seus filhos não sejam influenciados por essa cantora, que além de ser pagã, tem uma ideologia que é contra a nossa fé. Outra coisa também que eu percebi nas músicas que ela compôs aí e também em seus videoclipes é o paganismo e idolatria, como eu disse anteriormente. Quando a todo momento ela está fazendo seus clipes, fazendo apologia aos deuses egípcios, né? E aí eu coloquei paganismo e idolatria. É exatamente isso o que ela faz. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, tá? Êxodo capítulo 20, do versículo 3 até o 4. Então, queridos, o que ela pratica é exatamente isso daqui, tá? Paganismo e idolatria. Paganismo porque ela gosta de outros deuses, ou seja, o deus Horus e também o deus Ra. Idolatria porque ela traz esses deuses para os seus clipes, apresentando de uma forma muito clara. Então esse foi nosso vídeo sobre a Katy Perry, e se vocês perceberem, né, a todo momento ela faz alusão ao deus Ra, que era um deus egípcio que era cultuado pelos faraós do Antigo Egito. Se você olhar algumas imagens na internet, você vai perceber nas paredes ali dos grandes faraós, por exemplo, Tutankhamon, Ramsés I, Ramsés II, a figura do deus Ra bem presente ali. Então não é diferente da cantora Katy Perry. No Vale dos Reis, em todas as paredes foram encontradas ali imagens do deus Ra ou o deus Horus. E a todo momento essa cantora, ela demonstra que ela cultua algum deus. E o deus que ela crê é o deus Horus. E como eu disse anteriormente, todo show é um culto. Então qual o tipo de deus que a Katy Perry está cultuando? O deus Horus. Quando você vê, por exemplo, um videoclipe que tem ali algumas figuras, por exemplo, o deus Horus, o deus Ra, ou, por exemplo, o deus da fertilidade ou algo do tipo, você tem que se perguntar por que ela está usando aquelas figuras naquele videoclipe. Nesse livro que eu li, fala que esses cantores gostam de adorar e idolatrar esses deuses
porque eles creem que esses deuses trazem proteção, prosperidade e outras coisas, porque antigamente, né, os egípcios eram ricos. Se vocês observarem os faraós, os pertences que eles deixaram ali em suas tumbas eram pertences de ouro, de prata, porque eles eram ricos. E muitos disseram que eles eram ricos por causa do deus Horus. Então o que esses cantores fazem? Eles começam a adorar esse deus que traz prosperidade, riqueza, fama e tudo mais. Ou seja, vale tudo pra você ficar famoso ou famosa. É aquela coisa, né, gente? Pra ficar famoso vale tudo, inclusive adorar deuses desconhecidos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.